Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela trouxe um assunto que eu achei bem pertinente trazer para vocês, para a gente conversar um pouco sobre ele, que é a questão da manipulação em casos de pessoas manipuladoras ou pessoas narcisistas, que via de regra também costumam ser manipuladoras, ou pessoas que têm transtorno de borderline, entre outros tantos traços ou formas de ser nesse mundo, né? Formas de se colocar no ambiente social, enfim, transtornos, né? Acho que a ciência psicológica chama de transtorno alguns deles. E alguns são apenas traços desse tipo de personalidade. Mas vamos lá. Nós estávamos falando sobre uma pessoa narcisista, como é que ela atua, como é que a gente tem lido algumas matérias sobre o assunto, assistido a alguns vídeos também, e aí comentando sobre esses traços, sobre essas características que os livros e os psicólogos trazem na questão da pessoa narcisista. Ela estava comentando sobre uma pessoa que trabalhou com ela muitos anos atrás. Ela falou assim, mas eu acho que essa pessoa não pode ser considerada narcisista, porque ela era muito cuidadosa com os colegas, ela era, vamos dizer assim, obsequiosa, né, solícita, sempre ali cuidando, traz um café, olha, eu estou indo em tal lugar, você quer que eu traga alguma coisa para você? Sabe aqueles cuidados, assim, talvez muitos deles até em excesso. Ela falou, então acho que a gente não pode dizer que essa pessoa tivesse traços de pessoa narcisista, né? E não só pelo narcisismo em si, mas por qualquer outro tipo de transtorno. Aí eu comentei com ela o seguinte, que muitas vezes esses muitos cuidados não são fruto de um interesse pela pessoa. A pessoa não está sendo cuidadosa porque ela se importa com o outro, ela está sendo cuidadosa porque ela quer manipular o outro. E às vezes também, não só porque ela quer manipular, mas, por exemplo, no caso de um narcisista, aquela pessoa é o alimento dela. Então ela cuida, seria mais ou menos assim, ela está cuidando da galinha dos ovos de ouro dela. Por isso ela cuida, porque ela quer que essa pessoa continue de pé, para que ela possa continuar explorando emocionalmente falando, para que ela continue sendo o vampiro dessa pessoa. Então, para isso é que ela traz, ela aparenta ser uma pessoa que tem tantos cuidados com ela, mas na verdade não são cuidados por interesse, são cuidados por interesse da própria pessoa, o narcisista, ou um borderline, ou uma outra pessoa manipuladora, simplesmente manipuladora. Mas isso também pode acontecer, não somente no universo de uma pessoa narcisista, ou com outros tipos de transtorno de personalidade. Eu acho que é difícil uma pessoa que não tem algum traço de transtorno de personalidade, mas pode haver, acho que tem sim. Até nessas pessoas que não têm nenhum transtorno, pode aparecer essa questão do cuidado, e é aí que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que estar atento. Se esse cuidado ele não é movido por algum tipo de interesse, porque nós sabemos que o verdadeiro amor é aquele que não exige nada em troca, né? Embora que muitas pessoas falam, não, o amor sempre exige algo em troca, porque a gente vive num mundo onde é salutar e saudável essa troca. A gente vai trocando, não precisa ser necessariamente as mesmas coisas. Por exemplo, eu te dou o meu tempo, você me dá um trabalho que você cobraria e para mim você não vai cobrar, mas porque também eu te devolvo dando o meu tempo. Mas fato é que a pessoa que ela tem interesse pelo bem-estar da outra, é possível sim, principalmente num ambiente familiar, numa relação de mãe e filho, entre irmãos, enfim, a gente às vezes propicia alguma coisa ou tem algum cuidado com o irmão, com o filho, com a mãe, com o avô, mas por conta do interesse, interesse verdadeiro no bem-estar daquela pessoa, e não um interesse próprio, porque são diferentes essas duas coisas. Então não custa a gente ter um certo cuidado para a gente discernir que tipo de atenção e cuidado que a gente está recebendo. Se é porque a pessoa tem um verdadeiro interesse no nosso bem-estar, ou se é porque essa pessoa está querendo nos manipular, ou por outra está querendo nos manter de pé para que ela continue sendo nosso vampiro emocional, ou de repente nós sendo esse vampiro da pessoa, porque pode partir de nós também. Eu sempre coloco essa questão, né? Às vezes a gente sempre fala do outro, mas às vezes a gente está incidindo nesse erro. Na relação mãe e filho mesmo pode acontecer. A mãe, geralmente, né, uma mãe média, uma mãe comum, ela tem um interesse no bem-estar do filho pelo amor mesmo, porque ela quer ver o filho bem. Mas a gente sabe que tem mães também que não, que é para manipular mesmo. O interesse é o dela, não é o do filho. Pode acontecer também no caso de um filho para com uma mãe ou para com um pai.
Então eu gostaria de deixar essa reflexão aqui, sabe? Até que ponto o cuidado que uma pessoa tem para com a outra é realmente um cuidado pelo interesse no bem-estar dela, ou se é um cuidado para manipulação ou para preservação dessa pessoa como presa daquela que está dispensando esse cuidado. Ou ambas as coisas. Ou pode ser o interesse próprio, no sentido de que eu quero mantê-la bem, mas não é porque eu tenho interesse no bem-estar dela, é porque, na verdade, eu quero manipular, e juntamente com o fato de querer que essa pessoa permaneça sendo sua presa. Tá bom? Essa foi a reflexão de hoje. Espero ter contribuído de alguma forma. Se você gostou, deixe o seu like. Se você gostou, de verdade, compartilhe. E se você não é inscrito, peço que se inscreva no meu canal. Obrigada a você que assistiu até o final. Espero você no nosso próximo encontro. Um abraço, fica com Deus.